Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Nelson Queiroz Tanuri, CEO e membro do Conselho da PetroRio. Bom dia, Nelson Tanuri. Bom dia, Cavanha. Prazer estar aqui com você e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Igualmente. Nelson, comprar ativos das 7 irmãs, né, empresas gigantes, mundiais, maiores até que vários países do mundo, né, e desenvolvê-los como companhia independente brasileira, isso significa acreditar no Brasil? Sim, absolutamente. Em primeiro lugar, eu gostei bastante da referência às 7 irmãs, que você não escuta mais essa expressão tanto hoje em dia, e é bem legal. Só que como empresa independente que tem um modelo de negócio focado em adquirir campos maduros e replicar esse modelo das independentes que existe mundo afora, e praticamente sermos os primeiros ou um dos primeiros a fazer isso aqui no Brasil, dá muito orgulho. A gente acredita muito no Brasil. E em relação a transacionar com as grandes do mundo, também é um prazer. Tanto do mundo quanto até aqui no Brasil, a Petrobras e outras, porque você vê um grau de profissionalismo muito grande em todas essas empresas, e as grandes entendem muito bem tanto o papel delas, que é para desenvolver os enormes projetos que existem mundo afora, que tem risco, mas que também pode gerar um retorno muito interessante, muito relevante para elas. Como uma empresa grande, eles têm que fazer movimentos grandes. E eles também entendem bem o papel da independente, e principalmente da independente que tem um histórico, que é quando um projeto deixa de ser tão grande, tão relevante assim, mas ainda tem um futuro muito bom, elas precisam dos independentes para poder comprarem aqueles ativos e darem uma vida mais longa para eles, porque senão elas acabariam ficando um pouco superatarefadas com os grandes projetos, que é o que elas têm que sempre perseguir, e projetos não tão relevantes e não tão grandes, porque relevantes eles são, mas não tão grandes, iam acabar competindo por foco e recursos das grandes. Então, comprar das 7 irmãs é um prazer. E junto disso, de lidar com as grandes do mundo, tem um lado muito bom, que é troca de experiência, ganho de conhecimento e fortalecendo nossos laços com outras empresas, e a própria PetroRio se consolidando e começando a ser mais conhecida no setor como uma operadora de grande segurança e eficiência. Então, muito bom lidar com as 7 irmãs, e mais do que as 7, todas as outras do mundo. Agora, Nelson, na cadeia produtiva, na sequência produtiva, exploratório, risco alto, ganhos altos, vocês focaram mais na segunda parte do processo, do desenvolvimento da produção. Essa estratégia significa o quê? Bom, eu vou dividir em 2 partes. O primeiro lado, quando a gente, no caso, foca muito em produção, o nosso risco ele é muito reduzido, porque você tem a fase, e simplificando, exploratória, que você tem os grandes riscos, poucos dados, eventualmente até nenhum poço perfurado em uma determinada região. Depois, uma vez que você encontra o reservatório, delimita e prepara para botar um sistema de produção, você tem um capex muito grande, é muito intensivo, tem o risco de execução, mas o risco exploratório diminuiu. Agora, na parte de produção, o que a gente faz, a gente tenta comprar ativos das grandes empresas que não são mais tão foco delas e criar valor através de focar muito em custo. Sendo uma empresa menor, a gente tem que ser muito mais ágil. Então, boa parte do que a gente faz para gerar valor é no nosso tempo de resposta e um foco muito grande em manutenção. Então, um campo numa empresa que tem diversos outros campos e que eventualmente é sediada fora do Brasil, o processo decisório para, por exemplo, consertar uma bomba aqui no Brasil, ele eventualmente tem que passar por toda uma estrutura hierárquica para pegar aprovações em outros países, em outros comitês, e também competir com recursos para diversos outros projetos. Por enquanto que na PetroRio, como uma empresa brasileira focada em campos maduros, que por enquanto são todos aqui, o processo decisório é muito rápido. Então, entre a gente ter um problema, encontrar solução e implementar aquela solução, é um período muito curto. Então, assim a gente gera valor. Junto disso, também tem o fato que a gente busca campos em produção o quanto mais no início da vida deles possível. Se o caso for algum campo que está para entrar em produção
ou algum outro campo que iniciou a vida produtiva há pouco tempo, ótimo, mas se for um campo que já produz há mais tempo e a gente acredita, muito bom. Só que o modelo da companhia, conforme a gente ter mais solidez e mais robustez, a gente pode olhar para replicar esse modelo mais e mais, sempre focando em produção, comprando mais ativos em produção. E vale a pena pontuar que o que a gente faz é tentar ter muita eficiência naquilo que a gente controla, que é o lado de custos, é o lado de gerenciamento de reservatório, depois o lado de desenvolver os campos que a gente tem. Ou seja, comprar um campo, ver quais sinergias existem, sejam sinergias aéreas, marítimas, base, gente e por aí vai. E assim a gente já começa a melhorar a estrutura de custo, ela fica mais eficiente, a gente reduz o lifting cost. Depois um gerenciamento de reservatório muito dedicado, muito eficiente e um tempo de resposta muito ágil para reparar problemas conforme eles surgem. E isso é possível porque a gente acredita muito na nossa equipe técnica e dá muita autonomia para eles resolverem, encontrarem soluções. E depois é perfurar poços. Então, ao a gente reduzir custo, a gente já melhora o nosso lifting cost, estende a vida do campo. Ao a gente ter um bom gerenciamento de reservatório, a gente diminui os declínios da curva de produção e também melhora o lifting cost e aumenta a vida útil, a vida econômica de um campo. E a parte de perfurar poços, que é o terceiro pilar, quando a gente tem sucesso, e até agora a gente tem tido um histórico positivo, aí você estende ainda mais a vida econômica do campo. Então, esse é o nosso modelo, é o que a gente gosta, é o que a gente olha para fazer, é o que a gente vem fazendo até agora. A gente acredita que esse é um bom caminho, tem boas oportunidades ainda. E depois, do ponto de vista de risco-retorno, você tem menos risco comprando um campo que as reservas já foram encontradas, desenvolvidas, postas para produzir, e você ainda tem um retorno interessante. Então, e vem funcionando bem para a gente. Agora, Nelson, eu vou citar, mas eu não tenho certeza, né? Eu li, né? Polvo, Frade, Manati, Amazônia, eu acho que é uma visão exploratória futura. Agora, me pergunto o seguinte: conviver com esses ativos vindos de tantas empresas diferentes, e obviamente você demora para absorver toda essa cultura, né? Os desafios, até eu diria até os cacuetes que são naturais, né? De empresa. Como é que é conviver com essas diferenças? Sim, boa pergunta. Essa pergunta ela fala de uma das coisas essenciais da PetroRio, que é a cultura. Então tem gente muito boa, muito preparada, mas que tem a cultura da PetroRio, que é essa de muita autonomia, muito preparo, muita dedicação e autonomia. Então quando a gente adquire um campo, tem a curva de aprendizado natural e tem um lado muito bom de troca de experiências. Por exemplo, Polvo já está com a PetroRio há alguns anos já. Por enquanto que Frade a gente adquiriu esse ano. Então Frade, que é um campo que tem um FPSO muito novo, muito bom, que funciona com muita eficiência, tem muitas coisas boas que a gente está aplicando em Polvo, que a gente aprendeu, mas também tem muitas coisas boas de Polvo que a gente aplica em Frade. Só que a grande coisa é a cultura. Assim, tem um lado de dedicação constante, que é o que é exigido de todo mundo que trabalha aqui, e as próprias pessoas exigem isso de si mesmas e uma das outras. Então isso é vital, seja a gente aprendendo com pessoas de algum campo que a gente adquiriu, ou pessoas que é o que a gente exige aqui dentro. Isso aqui é fundamental, sabe? Dedicação completa, constante, o tempo todo, cabeça muito aberta para estar aprendendo com os outros, e assim a gente cria um ambiente muito produtivo e que a gente sempre está buscando o melhor caminho, e a gente está muito aberto para o melhor caminho vir de uma outra pessoa, seja de uma empresa que a gente adquiriu, encontrar um novo líder num ativo novo, e dar muito espaço para as pessoas externarem sua opinião. Eu diria que talvez o maior desafio da PetroRio não é nem o lado de adquirir ativos, sendo que isso já é um desafio em si. Adquirir, desenvolver e trazer eficiência, isso é um desafio grande que a gente se dedica muito, mas o maior desafio aqui é a cultura. Como que a gente cria um clima muito bom e propício
para as pessoas quererem dar o seu melhor? Como é que a gente estimula as pessoas de todas as áreas? Como é que a gente faz com que a melhor ideia sempre surja? Se ela estiver vindo de um estagiário, estiver vindo de alguém que está na indústria há 30 anos, alguém que acabou de entrar na indústria ou na companhia, alguém que é mais novo, que tem mais experiência. Então, cultura. É muito importante estar muito aberto para aprender com os outros, sejam de ativos que a gente adquiriu, sejam em reuniões de benchmark que a gente faz o tempo todo, tanto no setor de óleo e gás quanto em outros setores. A gente visita fundos, bancos, empresas, varejo, a gente fala com muitas consultorias de performance. Só que essa parte de cultura e absorver o melhor dos outros é o grande desafio nosso para que tudo ande muito bem, que é ter pessoas muito competentes, com espaço para serem ouvidas, para poderem fazer a diferença. E se a pessoa está aqui na PetroRio há 5 anos, ou alguém que a gente conheceu agora, mas que tem o empenho, tem o conhecimento técnico, tem o espírito certo, a gente tem que ser igualmente abertos para escutar os dois e que a melhor ideia seja que fique. Espírito de promover produção e colaboração, né? Absolutamente. Agora, Nelson, tocando um pouquinho na questão de ser empresário nacional, né? E no país com tantas mudanças legais e reformas, como é que a atratividade de investimentos, o Estado saindo de algumas atividades, como é que você percebe isso e qual é a tua adesão a esse tipo de... Legal. Bom, eu dividiria em algumas partes. A primeira, mesmo no momento difícil, no momento ruim, tem oportunidade. A questão é você estar procurando essa oportunidade, você ter as ferramentas e ter o espírito e as pessoas e tudo. Então, o Brasil sempre é um bom mercado, existem sempre oportunidades. Então, isso aqui eu começaria por aqui. Até no momento difícil tem coisa boa. Sabe, tem várias historiezinhas que dizem que o pior momento é o melhor momento, aquela que uma pessoa viaja para um lugar que ninguém tem sapato e um pensa que é péssimo negócio vender sapatos lá, o outro pensa que é um negócio espetacular. Então, esse espírito sempre tem oportunidades aqui. Sobre o setor de óleo e gás especificamente, o que eu tenho observado já há um número bom de anos é uma evolução constante, uma melhoria muito boa o tempo todo, desde o ponto de vista da ANP e Ministério de Minas e Energia, em que eles cada vez estão mais abertos para escutar os anseios da indústria e, na medida que é possível, eles atenderem a esses anseios e também a gente entender cada vez mais os deles. Então, é um ambiente que vem melhorando sempre, tem sempre desafios também, coisas que a gente gostaria que acontecessem com uma velocidade maior e questionamentos, só que pelo menos existe um diálogo. E depois sobre o governo e o governo está diminuindo a presença dele, a Petrobras diminui a presença dela no setor de óleo e gás como um todo, no mid-down e upstream. Eu acho que é positivo. As grandes empresas do mundo fazem isso o tempo todo. A Shell, a BP, a Exxon, a Chevron, eles fazem isso o tempo todo. Eles estão reciclando o portfólio deles e focando naquilo que é a principal competência que eles têm. Então, nada mais natural a mesma coisa acontecer no Brasil. A Petrobras é uma empresa de excelência, que tem muitas pessoas boas e que tem muitas oportunidades incríveis. Então, não faz sentido ela ficar desviando o foco dela do pré-sal, por exemplo, para discutir um campo marginal, onshore, que está lotado de gente. Aquilo nunca vai ter o foco que merece e a atenção que merece. Por enquanto que, se ela vender isso, ela vai conseguir um bom valor em cima daquilo para uma empresa que vai desenvolver. E do ponto de vista de Brasil, qualquer empresa que produz, independente de ela ser estatal ou não, paga royalties, gera emprego, tem diversos fornecedores, desenvolve o setor. Então, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer de melhor. A PetroRio deve focar em campos maduros, em produção, onde existe oportunidade de você trazer eficiência para custo, produção e perfurar poço. As grandes têm que focar em projetos grandes. Um poço de pré-sal, ele tem uma produtividade maior do que muitos campos. Então, eu vejo com ótimos olhos. Ótimo, excelente.
Gostaria de agradecer, deixar você à vontade para os seus comentários finais, mas muito obrigado aí pela conversa. Cavão, é um prazer bater esse papo com você. É só para dividir 2 pontinhos que eu acho que eu já deixei bem claro aqui. Mas o meu primeiro ponto é que eu acho que o Brasil é um mercado muito interessante, que até nos momentos difíceis ou nos momentos de muita crítica e turbulência, as coisas boas estão acontecendo o tempo todo. Às vezes é um pouco difícil de encontrar, mas elas estão lá. O momento atual tem muita promessa no bom sentido da palavra, tem muita coisa boa já acontecendo e outras por virem, inclusive no nosso setor de óleo e gás. Eu vejo com ótimos olhos. Competição é sempre bem-vinda, porque se não existisse competição, PetroRio não ia estar aqui. Então eu acho muito bom, e especificamente para Campos Maduros, eu vejo com bons olhos novos entrantes. Tenho muita curiosidade sobre o desempenho e retorno sobre investimento, porque essencialmente uma empresa ela existe para criar valor, só que eu vejo com ótimos olhos. E um outro ponto, esse eu também deixei claro aqui, mas é minha visão da PetroRio, empresas como a nossa, que quando você tem gente boa, com os incentivos alinhados para o que é bom para o indivíduo, ser bom para a companhia e ser bom para os investidores, é uma boa fórmula de sucesso. Aqui, 80% das pessoas que trabalham são sócias da PetroRio. A gente tem o capital aberto em bolsa e o nosso programa de remuneração variável, ele permite que o colaborador, quando chegue no final do ano, se a companhia bateu as metas dela e se o indivíduo também bateu, aí ele recebe um bônus e ele pode optar para receber uma parcela do bônus em ação. É algo facultativo. E na nossa companhia, mais de 80% optaram por virarem sócios. E isso é um dos grandes pilares, porque a PetroRio vem tendo um desempenho positivo. Porque as pessoas são donas da companhia. Se a pessoa tem muito, tem pouco, ela é dona. E as pessoas cuidam muito melhor daquilo que é sua, que é seu, do que o que é de um terceiro. E aí, só concluindo, sabe, o que eu acho que é um modelo que a gente tem aqui que é muito bom é isso. É de gente boa, um clima muito aberto, as pessoas são donas, quem cria valor para a companhia, também ela participa desse ganho todo, é dela, tem um incentivo grande. E nisso tudo, eu acho que é isso, sabe, foco, disciplina, gestão, o método é o que conta, a dedicação constante, o fôlego para enfrentar desafios que aparecem o tempo todo, dificuldades que aparecem o tempo todo e superar os desafios. Eu comentei cultura, como cultura é algo que a gente se dedica muito, porque nunca está perfeito, nunca está como devia estar. A gente adquire algum ativo novo, como que a gente incorpora as melhores coisas desse novo campo, por exemplo, e dessas pessoas para a nossa estrutura e também mantém os nossos pilares ali. Então, esse é um desafio constante. Mas se você tem um bom método, que é gente boa, você tem uma gestão boa, um sonho, que você tem tudo para chegar nesse sonho, nesse plano, você tem muita coisa. Então, aqui na PetroRio os resultados são muito importantes, são muito bons, eles nos deixam contentes, só que o mais importante é o método. Se você tem um bom método, você vai chegar lá. Pode chegar um pouquinho depois, um pouco mais cedo, mas o que mais conta é o método. Então, esses são muitos dos pilares, ou alguns dos pilares aqui dessa companhia, a PetroRio. Muito bom. Desejo bons novos ativos pela frente também. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, legal. Obrigado. Bom dia a todos.